Então, olá, queridos alunos, queridos seguidores do canal. Começamos mais uma aula. Eu sou a professora Melânia Bresciani e vamos terminar aí a nossa série sobre pronomes. Nós já tivemos aí 2 vídeos falando da definição dos pronomes, da classificação e as 3 primeiras classificações, pronomes pessoais, possessivos, de tratamento, demonstrativos, e ainda falamos da colocação pronominal. Hoje vamos falar sobre pronomes indefinidos, interrogativos e os pronomes relativos. Então, começamos aí com os indefinidos, né? Vou tentar mudar aqui. Os pronomes indefinidos, eles fazem referência à pessoa do discurso de uma forma vaga. Então, ele vai fazer referência aí à terceira pessoa do discurso. Coloquei aqui de exemplos para vocês: algo, alguém, algum, bastante, cada, certo, e todas essas palavrinhas aí. O próximo, também muito fácil, são os pronomes interrogativos. Esses interrogativos são usados na formulação de perguntas, sejam elas diretas ou indiretas, e aí elas também vão se referir de modo impreciso, né? Então, eles vão se referir à terceira pessoa do discurso. E aí nós temos, de exemplo, que, quem, qual e as suas variações. Por exemplo, quem fez o almoço? Ou diga-me quem fez o almoço. Temos aí uma pergunta de forma direta e outra indireta. Os relativos são as palavras que se referem a uma palavra da oração, a um termo já referido antes na oração, né? Esse antecedente, ele sempre vai ser um elo de subordinação da nova oração que se inicia. Temos de pronomes relativos invariáveis, que, quem, onde, e de variáveis, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, e assim por diante, né? Vamos falar um pouquinho, então, do uso desses pronomes relativos. Eles apresentam usos diferentes e eles devem ser usados conforme a ideia que eles transmitem, né? Então, vamos ver. O relativo que é o mais utilizado, ele é considerado um pronome relativo universal. Ele refere-se sempre a coisas ou a pessoas e pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Além disso, pode aparecer precedido pelos pronomes demonstrativos o, a, os e as. Exemplo, acabei de lavar o vestido que estava sujo. Já nem sei o que faço. O uso do pronome quem. O relativo quem refere-se sempre a pessoas e nunca a coisas, e ele vem sempre antecedido de preposição quando tem um antecedente explícito. Por exemplo, este é o garoto a quem sempre amei. Ou esta é a professora de quem você falou. O pronome relativo onde, ele vai indicar lugar, né? Vai se referir a lugar, e pode ser substituído por em que, no qual, na qual, nos quais, nas quais. Pode ser utilizado juntamente com preposição, formando as palavras aonde e donde, para transmitir noções de movimento. Por exemplo, este é o apartamento onde vivi quando pequena, ou o hotel onde ficamos era 5 estrelas. O uso do pronome relativo qual. Ele vem sempre precedido de um artigo, né? O qual, a qual, os quais e as quais. Emprega-se depois de preposições com 2 ou mais sílabas ou depois de locuções prepositivas. Por exemplo, li um livro sobre o qual nunca tinha ouvido falar nada. Pensei nisso naquela noite de tempestade, durante a qual não consegui dormir. O uso do pronome relativo quanto. Ele aparece depois dos pronomes indefinidos tudo, tanto, todos. Por exemplo, tudo quanto, tanto quanto, todos quantos e todas quantas. Compre tanto quanto for preciso. O uso do pronome relativo cujo. O relativo cujo aparece entre 2 substantivos
e transmite uma ideia de posse, sendo equivalente a do qual, da qual, dos quais, das quais, de que e de quem. Deve concordar em gênero e número com a coisa possuída. Preferem atletas cujo condicionamento físico está excelente, ou escolheram os alunos cujas notas foram exemplares. Pessoal, esse foi um pouquinho sobre o nosso conteúdo de pronomes. Eu espero tê-los ajudado muito bem. E voltamos num próximo vídeo para estudarmos mais um pouquinho sobre gramática, sobre literatura, sobre gêneros textuais. Acompanhe o nosso canal, deixem aí sua curtida, que é muito importante para mim.